Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo. E hoje estamos começando mais um Caixa Forte do Eibardo, aquele quadro onde eu mostro os itens adquiridos aqui que entraram na coleção no mês anterior. Passei o mês todo adquirindo CDs e agora, nesse primeiro dia, eu mostro os discos que foram adquiridos e que entraram aqui na minha coleção. Vamos começar então o Caixa Forte do Eibardo. Quero começar então com 3 compras. Foram compras que eu fiz aqui mesmo em Porto Alegre, na cidade, caminhando pelo centro, entrando em sebos, me aventurando aí em algumas lojas. E eu consegui alguns itens bem interessantes aqui para minha coleção. Vamos começar então com estes 3. Na estante de discos então, eu comprei 3 álbuns e vou mostrar para vocês. Um deles ainda está lacrado. Vamos começar então com uma banda de black death metal com uma linha um tanto quanto melódica, que é a banda carioca Dark Tower. Uma capa aqui bem bonita. Se não me engano, a capa e as artes internas foram feitas pelo baixista e vocalista, o Rodolfo Ferreira, se não me engano. Cover and Booklet Conception and Art by Rodolfo Ferreira, que é o baixista da banda então. É uma arte assim bem interessante dentro dos temas do black metal. Nós vamos ter caveiras aqui, sangue, nós vamos ter o bodão. Uma arte bacana e o som deles também é bem legal. Eu achei eles mais pra linha do black do que pro death, mas com certeza é uma mistura muito interessante dos dois. Esse aqui é o último álbum de estúdio deles, o terceiro álbum de estúdio lançado em 2019, Obediência. E eles ainda seguem na ativa, pelo que eu entendi. Então, se vocês se interessam por um tipo de som mais pesado, aquela bela mistura do death e do black, com linhas e passagens mais harmoniosas e melódicas, tenho aqui Dark Tower para indicar para vocês, então entrando na coleção. No mesmo dia comprei também o único álbum lançado por esta banda barra projeto americana de heavy metal, capitaneada pelo Tim Reaper, Always, que é o Beyond Fear, com o auto-intitulado Beyond Fear. Essa aqui é uma versão nacional lançada pela Hellion, o álbum é de 2006. Pelo que eu entendi, ele formou essa banda, ou fez esse projeto aqui, para lançar algumas músicas próprias que ele foi escrevendo e não utilizou tanto no Judas, quanto no Ice the Earth, quanto no Winter's Bane. Então esse é um vocalista que eu gosto bastante. Eu gosto do Tim, eu acho que ele tem uma vibe bem legal, assim, aqueles gritos estridentes, poderosos, mas é um cara que não dá sorte nas bandas que ele acaba ingressando. Ele acaba sempre substituindo os vocalistas principais, né, e as principais identidades da banda, e os caras decidem voltar e tiram ele então. Esse álbum aqui, como eu falei, de 2006, foi o único álbum lançado da banda, né, eles lançaram uma demo e depois este álbum aqui. São 12 faixas, então, versão nacional da Hellion. E aqui o que tem é um heavy metal bem tradicional, bem poderoso. Gosto de pensar que é um patamar assim um pouco mais pesado que o Judas Priest, de quando o Reaper esteve na banda, mas são músicas também bem legais. Scream Machine, que é a música inicial, é uma música que eu não escuto há anos, e quando eu li o nome dela, o refrão já estava ressoando aqui na minha cabeça. Então, para quem gosta do Tim Reaper, quem gosta de heavy metal tradicional, quem curtiu ele no Ice the Earth, quem curtiu ele no Judas, com certeza que é uma boa pedida. Eu só não sei porque ele não segurou isso aqui e lançou pela banda Tim Reaper, que ele fez depois uma banda solo, e aí poderiam ter 2 álbuns. Na verdade, ele tem uma Tim Reaper Always e tem uma só Reaper, que eu acho que é tudo dele igual. Mas enfim, acho que é questão do nome, ele quer tentar nomes novos ou tentar ter uma banda, não ser só um músico solo. Beyond Fear de 2006, versão nacional, com o nosso querido Tim Reaper Always. E o item que eu tenho lacrado aqui, ele é uma versão cardzinha aqui, que é a do Maestric, banda de power prog metal paulista. Ele já tem 2 álbuns lançados, entre eles o Unpuzzle de 2011 e o Espresso della Vita Solari de 2018. Está para sair o Espresso della Vita Lunari, acho que esse ano. E o que eu tenho aqui em mãos é o The Trick Side of Some Songs, que é um EP lançado em 2016 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faixas, entre elas covers de bandas. Então aqui nós vamos ter cover do Yes, cover do Pink Floyd, cover de Jethro Tull. O que nós vamos ter de faixa aqui então são Brain Damage, Yes, It's a Medley, The Ogre Fellers Master March Parte 1, The Battle, The Ogre Fellers Master March Parte 2, The Fair and the Black Queen, e aí alguns covers. Teremos Aqualung do Jethro Tull, While My Guitar Gentle Weeps do Beatles, Rainbow Eyes do Rainbow
e depois uma reprise aqui da música Near Brain Damage. Então é uma versão simples, eles lançaram entre os dois álbuns deles. Não chega a ser um material inédito, mas é um material bem interessante para os fãs. Aqui uma capa, né, que eles fazem alusão então ao Pink Floyd e ao personagem deles, o pintor lá do primeiro CD, o Unpuzzle. E aguardamos então esse novo álbum deles aí, que se tiver a qualidade do anterior, já é um baita álbum para se ter. Próxima compra eu fiz na Mad Sound, buscar um disco que eu já tinha negociado com ele e acabei encontrando outro então. O primeiro disco é da banda Tyrian, Hymns of the Mortal Songs from the North. Então temos aqui um death metal melódico com influências folks. Como dá pra ver pela capa aqui, a gente já sabe mais ou menos o que vai encontrar. É mais um dos grandes filhotes do Amon Amarth, temas nórdicos, som pesado, vocais rasgados, bastante coros e orquestrações. E é exatamente isso, é uma vibe bem Amon Amarth. Às vezes eu acho assim uma pegada mais ali pro Suidacra, até pelas questões mais folks, um instrumental não tão power, mas é um disco bem interessante. Esse aqui é o primeiro disco da banda, lançado em 2014 pela Massacre Records, então, versão alemã. Capa interessante, encarte mais ou menos. Não sei se a banda ainda está ativa, não sei se os músicos são grandes conhecidos ali do metal finlandês, já que a banda é finlandesa, não sei se eu comentei. Mas um álbum bem interessante, então, naquela pegada do folk metal pesadão que eu tanto venho gostando. Mais um álbum aqui para escutar ao lado de Amon Amarth, Suidacra, Elovitch e demais outros, então. Tyrian, ou Tyrian, não sei qual é a pronúncia, Hymns of the Mortal Songs from the North. E o segundo álbum que eu peguei lá com o Ramiro foi o Feeding the Fire, do Edge of Forever. Primeiro álbum desta banda italiana de metal melódico, hard rock. O álbum é de 2004 e conta aqui nos teclados com o Alessandro Del Velk aqui, com essa cara meio de tia de churrasco de domingo. Lembra um pouco aqui o Gene Simons. Ele tá usando, não sei se vocês estão vendo, um colar meio indígena. Um fato interessante é que nesse primeiro álbum, não somente nesse, mas nesse e no segundo álbum da banda, tanto o Feeding the Fire de 2004 e o próximo de 2005, Let the Demon Rock and Roll, o vocalista era o Bob Harris. Tem um timbre assim bem nessa linha do AOR, do hard rock europeu. E depois quem assume o vocal é o próprio Alessandro Del Velk, que fica tanto nos teclados quanto nos vocais. O timbre dos dois são bem parecidos, bem semelhantes, então não teve grande perda nessa parte assim da identidade vocal da banda. A qualidade de gravação até que tá bem bacana. Não acho que tá tão cristalina quanto outros grandes medalhões do AOR que eu já escutei, mas é um álbum bem interessante, com canções bem cativantes, melódicas, grudentas, como todo hard rock costuma ser, principalmente os italianos. Então, Edge of Forever, Feeding the Fire, de 2004, versão nacional da Wet Music, entrando também para a coleção. Outro grande achado que eu dei sorte de encontrar nas minhas andanças ali pela Cidade Baixa, mais especificamente na Osvaldo Aranha. Achei uma livraria sebo com alguns CDs assim num canto escuro. Eu encontrei Live at Donington, de 92, do Iron Maiden, esta versão aqui jumbo, versão nacional, disco duplo, show do Iron Maiden gravado em 92, dia 22 de agosto de 92. Eu já tenho a versão Enhanced, com a capa do Ed Caveira com asas, mas eu acho esta capa aqui muito mais bacana, é mais simples e também tem um certo charme nessa simplicidade toda aqui. Me agrada muito mais e consegui também com um baita de um preço, então, entrando o Live at Donington do Iron Maiden. Cara, bem mais legal do que a capa do demôniozinho. E vale ressaltar também, eu não sabia, né, porque eu só tive até então esta capa do Enhanced, com a nova capa, que tem um encarte com fotos. Mas quando eu fui perguntar o valor pro dono ali da livraria, ele disse que o preço que estava relativamente barato, estava barato porque ele não tinha um encarte do CD, ele estava só com os CDs dentro da caixa. E eu, como não sabia que não tinha encarte, eu pensei, pá, vou ter que ir atrás de um encarte, ou fazer um. E aí eu descobri que esse álbum aqui, ele não tem encarte, só tem encarte a versão japonesa. Se eu estiver enganado, errado em relação a isso, me corrijam, tá? Porque de fato as minhas pesquisas mostraram isso.
Mas então, se é verdade, eu dei muita sorte. Se não é verdade, eu tenho que melhorar minhas pesquisas. Mas eu devo admitir que eu já estou com vontade de fazer uma capinha ali, um encarte como o da versão japonesa, só para ter aqui um livrinho quando eu abro esta caixa. Mas entrando também na coleção, então, a versão aqui clássica desse disco do Iron Maiden, de 93, versão nacional aqui da M, o Live at Donington do Iron Maiden. Agora vamos para os recebidos. Embora Porto Alegre esteja numa situação bem complicada, até a nível de correios, eu consegui receber aqui alguns pacotes. Obviamente com algum atraso, imagino que eram para ter chegado bem antes, mas estou com eles aqui, vou abrir ele com vocês e aí a gente dá uma olhada nesses itens aqui. Tirei eles das caixas, agora vamos ver item a item. Então tá, do primeiro pacote então, o primeiro item então que eu vou mostrar para vocês é o álbum Ven do Elovitch. Esse álbum aqui eu não entendi direito, mas me parece que em 2013 ele foi lançado como uma demo e depois ele foi relançado como um EP. Entre a demo e o EP não tem diferença de quantidade de músicas, são 6 faixas. E nessa minha versão aqui eu tenho as 6 faixas, que são Deverito HG de Bito, Uis Helvete, Oro, Lament, Druid e Gezaig. E aí tem um bônus, um videoclipe de Of Fire, Wind and Wisdom. A formação da banda era bem diferente de como é hoje. Eu acho que um dos fatores entre demo e EP pode ser mesmo a formação, porque ao mesmo tempo que aqui a gente tem uma foto que é possível ver a Anna Murphy aqui com seu Grudge, ela não está listada aqui entre os músicos. Então não sei se isso está relacionado à ordem de lançamento, foi uma atualização feita entre a demo e o EP, uma diferença de 1 ano. Mas temos aqui então o primeiro registro do Elovitch, que é este EP ou demo, o Ven. Essa aqui então é uma versão francesa e é um relançamento remasterizado do EP. Foi relançado em 2008. Então Elovitch é com Ven, versão francesa aqui do EP com um videoclipe de bônus. E outro item que veio então nesse pacote é esta versão aqui lindamente adornada de The Varangian Way do Turisas. É um digipack aqui de luxo, ó, vocês podem ver, tem um verniz localizado na capa. Essa capa que eu acho muito bonita aqui, dos vikings invadindo a Constantinopla. Temos aqui as faixas, né, o mapa, conforme o caminho que eles cruzaram aqui, as músicas, então, sendo situadas aqui na jornada deles, e o bonus track. Aqui no cantinho dá para ver que tem um certo bonus track. Esse, então, é o corte do diretor, a versão estendida aqui, Director's Cut, contando, então, com 11 músicas, não apenas 8. Temos aqui de bonus track Silence, que está entre conchetes, então acho que é só uma faixa parada. Temos Rasputin e To Home Guard and Beyond, que é a versão do single editada. Isso no CD, que está aqui. E temos um DVD de bônus aqui também. E aí no DVD nós vamos ter aqui o clipe da música Rasputin. E temos um ao vivo do Turisas em 2007, no Rock Hard 2007, Download 2007, We Full Force de 2007. E temos algumas músicas ao vivo que foram gravadas em alguns festivais. Do Rock Hard Festival foi gravado Battle Metal, que é uma música que eu gosto bastante. Do Download Festival foram gravados do Home Guard and Beyond, In the Court of Jarisleaf, Rasputin, Battle Metal. E We Full Force Festival foi gravado Battle Metal. E aí, como essas aqui tem uma versão karaokê e uns papéis de parede. Então, uma versão bem bonita aqui. Abre bastante aqui, bastante arte, CD e DVD. O encarte que deve ser igual ao encarte da versão nacional. E uma belíssima versão, então, aqui de Turisas entrando na coleção e substituindo a versão nacional que eu já possuía. Agora vamos ter alguns itens de Hammerfall aqui também entrando na coleção. Não são itens assim que eu costumo ir atrás, mas quando eles aparecem assim, te mordiscando o pé, às vezes a gente faz um movimento e adquire. O primeiro deles, então, é o single Bloodbound, de 2005. Temos aqui no Max Single, né, essa capinha acrílica fina, que eu chamo o acrílico de single. Temos aqui
o encartezinho, nada demais, é isso aqui que ele tem, não tem nada atrás. É um single, então, alemão, ele tem 3 faixas, entre elas Bloodbound, música de trabalho da banda e um dos maiores hits da banda até então. Temos a versão karaokê de Bloodbound, para deixar tocando, e se quiser cantar, canta. E ao vivo The Metal Age, que se não me engano está no primeiro álbum da banda. Tem também aqui Screensaver, né? Screensaver, nossa. Algumas imagenzinhas aí que ficam trocando, provavelmente, quando o computador entra em estado de espera. E alguns papéis de parede. O legal desse single aqui não é nem tanto assim pelas músicas, não que a Bloodbound não seja legal, mas é a arte, que essa capa foi desenhada pelo Sam Wise, que é um artista que ficou bastante conhecido por desenhar, fazer ilustrações de capas e internas de livros de RPG do Dungeons & Dragons, a 3ª edição, e também do Warcraft. Então, tá aqui uma arte bem bonita, um single bem simples, mas algo bem legal para as coleções. Após o single de 2005, então, tenho um single de 2006, que é o Natural High. Aqui temos 5 faixas. Natural High karaokê novamente. Temos a participação do Robert Kronberg nos vocais de The Fire Burns Forever. Raise the Hammer ao vivo e The Fire Burns Forever, o vídeo então, o videoclipe desta música. E mais uma capa bonita, embora meio confusa, né? Mais uma arte do Sam Wise. Agora temos o Hector aqui, que vai sair no braço com o Drácula. Meio perdido esses personagens, mas, novamente, acho interessante esses singles. Embora não são itens que eu não fique muito afoito para ter, quando surgem assim à nossa frente, são sempre muito legais de adquirir. E fechando os itens de Hammerfall que estão entrando aqui na coleção, o álbum No Sacrifice, No Victory, de 2009. Lançado entre o Threshold e o Infected, que marca a entrada do Pontus Norgren na banda sueca, então. Esse álbum aqui, ó, com uma capa holográfica, não sei se vocês vão conseguir ver, muito bonita também, essa versão limitada. Álbum alemão Digipack de 2009. Vocês podem ver aqui, então, o encarte, um close do Hector e o CD. O encarte também é igual ao encarte que saiu na versão nacional. Mas o legal mesmo é essa capa aqui diferentona e, claro, a versão Digipack, que me agrada bastante. Hammerfall é uma banda que segue muito, né, as mesmas composições. Esse álbum aqui eu não ouvi muito, principalmente quando ele saiu, eu já estava meio esgotado um pouco da banda, mas é um som bem interessante, eu acabei reescutando ele recentemente, e comparado com sons mais atuais, esse aqui me agradou um pouco mais, ainda tinha uma certa força. Vale lembrar também que aqui tem o cover de My Sharona, uma música super clássica aí do rock, mas o que eu curti mesmo foi essa capa aqui holográfica, mais uma arte provavelmente do Sam Wise. Então, 3 itens do Hammerfall entrando aqui na coleção, como vocês podem ver, e vamos seguir com os próximos. Outro bastião do Power Metal, então, agora o Power Metal / Heavy Metal americano. O álbum de 98 do Ice the Earth, o Something Wicked This Way Come. Essa aqui é uma versão também limitada Digipack, como vocês podem ver. Abre aqui encarte, aqui o CD. E um dos mais famosos, talvez o melhor álbum da banda. 8 entre 10 fãs da banda diriam que esse aqui é seu favorito. Gosto bastante desse álbum, tem bastante músicas boas. E começa aqui também a trilogia, né, do Something Wicked, com Prophecy, Birth of the Wicked e The Coming Curse, que depois vai tendo, né, continuações. Versão de época, então, bem bacana aqui, entrando para a coleção. Eu já tenho a versão, acho que é uma versão nacional acrílica, mas como eu sempre falo, eu sou muito aficionado pelas versões Digipack. Uma pena que a minha versão nacional acrílica tem 3 bonus tracks que esse aqui não tem, mas paciência. Ainda com outro grande bastião do Power Metal, agora o Power Metal alemão, Metal Commando do Primal Fear, versão nacional da Shinigami Records, e álbum duplo com um CD bônus. Esse álbum aqui então é de 2020, ele marcou a entrada do Michael Henry, acho que é, na bateria. Aqui eles ainda mantinham os 3 guitarristas, né, 3 grandes guitarristas, Tom Newman, que era da formação clássica, que tinha voltado para a banda, o Magnus Carlsson
e o Alex Birod. Temos aqui Matt Sinner e o Ralph Shippers, né, o grande vocalista Ralph Shippers, além do Michael Henry. E uma coisa que eu achei curiosa aqui é que temos também a águia do Seven Seals aqui na contracapa. Nunca percebi isso. O primeiro CD é o álbum normal, que foi lançado em 2020, e no segundo tem um bonus track com 4 músicas: Rise and Fear, Leave Me Alone, Second to None e Crucify Me. Então, versãozinha nacional Digipack dupla do Primal Fear aqui, Metal Command de 2020. E encerrando então estes recebidos, banda australiana de heavy metal, power metal mais tradicional, ou speed metal para alguns, e uma das mais clássicas e amadas aí dos fãs, a banda Pegasus, com Winds of Steel, segundo álbum da banda de 98, com uma capa bonita, né, porque em 97 esse álbum foi lançado com uma capa meio bizarra, e depois pela Nuclear Blast foi lançado com esta capinha aqui bonitinha do Seiya voando aqui em algum cenário do In Flames. Acho que ele tá lá no mundo do Colony. Mas enfim, 9 músicas, entre elas Winds of Steel, Destiny, Braveheart, Life on Mars. Talvez aqui seja o Marte deles. The Werewolf. Vários clássicos da banda. Eu gosto bastante desse álbum. Só não gosto mais do que o Break the Chains. Mas finalmente estou tendo aqui versão acrílica alemã da Nuclear Blast, Pegasus Winds of Steel, um dos grandes carros-chefes do heavy metal australiano. Galera, recebi então um pacotão aqui, que é fruto de alguns escambos que eu estou fazendo com o Fábio Nobre aí do Audiorama. Vamos lá no canal dele pedir para ele voltar com o canal. Vamos nos manifestar aqui, viúvas do ótimo conteúdo do Fábio. Mas enfim, recebi um pacotão dele, fiz um unboxing rápido ali na sala. Vocês podem ver agora. E estou aqui com todos esses materiais aqui que ele não me cedeu, né? Nós fizemos uma negociação, mas agora vou botar mais ou menos em ordem esses itens para que vocês possam ver todas essas beldades que estão entrando na minha coleção, saindo da coleção dele, entrando na minha. O importante é reciclar entre colecionadores para que os itens tenham sempre uma boa vida sendo escutados e curtidos. Não são poucos itens, então eu vou separar aqui, já organizar por bandas, e acho que vocês vão gostar bastante do que está entrando agora. E eu quero começar então mostrando alguns itens da banda espanhola Avalanche. São 7 álbuns que estão vindo aqui nesse pacote. Uma banda que começou numa vibe meio heavy metal, me lembrava até bastante Terra Santa, e depois foi para uma linha mais power metal. Começaram também a brincar com um pouco de prog. Tiveram alguns nomes bem renomados na banda, mas vamos para os álbuns então. Começando com o terceiro álbum de estúdio da banda, Llanto de un Herói, álbum de 97. Esta capa aqui meio interessante, meio bizarra. Temos aqui uma montanha que imita mãos, cachoeiras, um fogo lá em cima, uma espada cravada e uns olhos flutuando aqui. Esses olhos ficaram estranhos. Bem vibe dos CDs de heavy power metal dos anos 90. Rhapsody que diga. Então, terceiro álbum aqui, músicas todas cantadas em espanhol, e essa aqui é uma versão argentina. Temos as músicas, uma linha mais lendas, histórias, Tarquemada por Mi Liberdade, Vientos del Sur, Cid, Ideias de Glória, Cambaral, Llanto de un Herói. Então, uns temas aqui indo mais para a linha glória e épica, mas também trazendo algumas lendas. Terceiro álbum da banda, então. Seguindo, então, eles gravaram o Anjo Caído, de 2001. Ele não tá aqui na lista, mas fica essa informação para futuramente. E depois gravaram Los Poetas Ran Morta, de 2003. Esse era o único álbum que eu tinha do Avalanche, e eu achava que ele era até mais posterior, não tão no início. O Anjo Caído segue com o mesmo vocalista do Llanto de un Herói, que é o Vitor Garcia. E nesse que eu já tinha, o Los Poetas Ran Muerto, trocou para Ramon Lager. E seguiu então esse vocalista para agora o álbum em questão que tá entrando na coleção. Sexto álbum da banda de 2004, que é o Las Ruinas del Éden. Segue então com Ramon no vocal. Uma vibe meio Fábio Lione aqui. Cabelinho e mãos. Aqui a banda já estava mais forte na linha do power metal.
Álbum com 12 músicas, versão espanhola acrílica, então, de 2004, Las Ruinas del Éden. Após As Ruínas, eles lançaram Mother Earth, que eu não entendi direito, ele tem a mesma capa do Los Poetas Han Muerto, só que algumas faixas cantadas em inglês, quer dizer, todo esse álbum Mother Earth é cantado em inglês, mas tem algumas faixas do álbum anterior cantadas em inglês. Esse também não está contemplando aqui no grande grupo, mas o próximo, El Hijo Prodigio, de 2005, está. E temos ele aqui então, Avalanche El Hijo Prodigio, com essa sleeve. São 10 músicas, álbum também espanhol, versão espanhola então acrílica. E esse álbum aqui também não é mais letras tão épicas aqui, abordando já questões mais filosóficas e pessoais. El Hijo Prodigio, de 2005, versão espanhola acrílica. Aí, seguindo a cronologia, o álbum que veio após O Filho Prodígio, que é Muerte e Vida. Uma capa bem bonita e interessante aqui, né? Temos uma morte carregando uma criança, um recém-nascido. Álbum Digipack, esse álbum aqui foi lançado em 2007. Acho muito bonita a imagem da mídia aqui, uma cruz meio celta, mas também lembrando uma cruz de sepultura. Novamente, um álbum mais intimista, puxando muito mais questões pessoais e filosóficas, não indo para a linha épica e heróica, mas mantendo ainda aquele power metal com pitadinhas de heavy e prog que a banda já vem fazendo há muito tempo. Nono álbum, então, de estúdio da banda de 2007, versão, acredito eu que também versão espanhola, então, Digipack, Morte e Vida, Avalanche. Seguindo, 10º álbum de estúdio da banda, também espanhol, acrílico, lançado em 2010, El Ladrón de Sueños. Esse álbum aqui eu já ouvi algumas vezes, eu acho que dos álbuns que eu mostrei até agora, esse e o que eu comentei, que é o que eu tinha, foram os que eu mais escutei. Seguindo, mesma linha de som, mesma vibe. Ainda não tivemos outra troca de vocalista. Então, de 2010, El Ladrón de Sueños. Agora temos um item bem interessante e que me agrada por vários motivos, não somente o musical, que é o álbum de 2011, então o seguinte do Ladrão de Sonhos. Este álbum da Avalanche / projeto, o Apocalipse, Malefic Time Apocalypse. Logo diferenciado, por quê? Porque aqui nós vamos ter uma abordagem diferente ao som da banda e me agrada também a versão artística deste álbum. Quem conhece um pouco de Avalanche sabe que eles acabam trabalhando bastante com o Luiz Royo, né? O ilustrador bem famoso, até pelas suas pin-ups. Aqui a arte dele, muitos vão conhecer, se não essa arte, pelo menos o estilo dele. E esse álbum aqui, o Apocalipse, olha que interessante. Ele é baseado na ideia original e nas artes de Luiz Royo e Rômulo Royo, os dois irmãos artistas. Pelo que eu entendi, e aí eu posso estar errado, alguém me corrija, por favor, tem aqui uma sinopse, uma introdução. De repente o relógio para e começa o grande fim. Nova York, a cidade das oportunidades, agoniza como o resto do planeta. Por aí vai. Eu imagino que seja uma história mais conceitual, baseado em artes, não em livro, escrita, texto, conto, o que for. Então, os irmãos Royo, eles fizeram diversas artes aqui que inspiraram o Avalanche a escrever algumas músicas. Então, nós vamos ter aqui também algumas descrições. Temos aqui um personagem. Teremos músicas como Malefic Time Apocalypse, como Baal. Baal é um demônio de uma religião, mitologia, acho que suméria. La Agur. Teremos então aqui Lost in St. Patrick, In the Name of God. Olha que bonita essa ilustração. Não temos as letras, temos as imagens. E um texto que agora também não sei se o texto que tem, é pouco texto, foi escrito depois que eles absorveram as ideias das imagens. New York Stoner, Spread Your Wings, Marduk, Apocalyptic Dream, Lilith, aqui ó, uma Lilith então. Eu adoro os desenhos do Luiz Royo, Voices from Hell, Nine Fish Make, Sun, Death e a banda. Então temos esse projeto bem diferente, aqui o CD, e um livrinho cheio de imagens aqui dos irmãos Royo. Bem interessante esse projeto, é um digibook, como vocês podem ver, né, A5, da Santo Grau, então também possivelmente espanhol. Álbum de 2011, então, do Avalanche. Ele é um pouco diferenciado também, então eu não sei se foi um projeto meio à parte que a banda fez juntas, ou se segue, assim, 100% dentro da discografia da banda. Mas, bem bonito esse material, então. Depois de um bom tempo, né, a banda ficou 6 anos sem lançar nada,
eles voltam com esse Avalanche, um logo novo, All Star Band, e aí é uma versão de 15 anos de aniversário do álbum de 2001, o Anjo Caído, El Angel Caído. Aqui o vocalista já mudou, entrou então o Isra Ramos no lugar do Ramon. Ele seguiu o vocalista pelo menos até o outro álbum, O Segredo, que é muito bacana esse álbum. Já temos na banda também o Senhor Terrana, o Magnus Rosset então no baixo, que ficou bastante famoso à frente do Hammerfall. Eu acho que ele só participou desse álbum aqui, pra falar a verdade. Não sei porque chamam de All Star, já que é uma formação, mas é um álbum bem interessante porque tem a regravação então de todo aquele álbum que é super famoso pra banda, o Anjo Caído. É feita uma capa nova, já que eles tinham uma capa pelo Luiz Royo, né, antiga, mas é uma versão nova da capa. Acho bem interessante a evolução para este logo aqui, me agrada bastante esse logo mais recente da banda, mas com certeza também é uma baita homenagem, né, para a história da banda. Até o momento, depois entrou o Alírio Neto na banda, não ficou muito tempo, já saiu até onde eu sei, e o único grande remanescente da banda desde 94 é o guitarrista, o Alberto Rionda, também guitarrista da Alquimia, um projeto bem legal de power metal espanhol, e o restante dos músicos A formação da banda atualmente é bem recente, sabe? Eu acho que tirando o Rionda, o mais velho da banda tá desde 2017, então relativamente novo, né, pra banda e pros lançamentos. Mas esses então foram os 7 itens de Avalanche recebidos aqui neste pacotão que o Fábio me mandou. Vamos ver agora os demais itens de Power Metal. Vendo agora os discos de Power Metal aqui mais avulsos, vou começar com uma banda que eu achava que era italiana, que é a banda Tragedian, banda alemã de Power Metal, mas super Power Metal mesmo. Banda fundada no início dos anos 2000. E esse álbum aqui é o segundo álbum deles de 2013, chamado Decimation. Olha só essa capa aqui, ó. Um mago aqui, um cenário bonito, fantasioso, o cara puxando uma magia. O nome do álbum, como eu disse, é Decimation. Nós não temos na capa o nome, mas aqui tá o nome do álbum. Eu acho legal quando fazem esse tipo de coisa. Achei bonitinho também o CD aqui. Eu não sei se é uma cobra ou se é só tipo uma aura mágica. Achei legal também, ó. Ele veio autografado aqui para alguns músicos. Eu não sei qual dos músicos é. Vou tentar descobrir com o Fábio. Aqui repete então... Opa, aqui repete então o Maguinho. Mas enfim, banda de power metal bem empolgante, rápido, com vários gritinhos. Não é uma banda que eu conheço muito sobre eles também. E é uma banda também que às vezes peca bastante na questão da identidade. Porque dos 5 CDs que a banda já lançou, tirando os 2 últimos, todos teve troca de vocalista. E isso a gente sabe que não ajuda muito a banda a se estabelecer. Mas uma coisa em relação a vocalistas que eu gostei de saber nesse álbum aqui, é que o vocalista é o Val Shildon, que é o vocalista também do álbum Sigma, da banda Sigma, uma banda italiana, que eu já comentei alguma vez aqui no canal. É uma banda bem bizarrinha, mas tem ótimas canções. Então isso dá uma animada de ver que aquela banda que eu não ouço falar há muito tempo, ela pode ter encerrado, mas os vocalistas também deram alguns saltos para algumas outras bandas e tiveram seus outros momentos. Então esse aqui é uma versão acrílica, alemã, então uma versão europeia. Alguns detalhes também da banda, curiosidades, é que todas as temáticas me parecem ser fantasiosas, todas as capas têm praticamente um mago, acho que uma das capas não tem esse mago, não sei se é para ser o mesmo personagem, mas tem algumas temáticas fantasiosas, assim, de feitiços. E esse álbum aqui foi mixado e masterizado pelo Yves Lewis, que foi guitarrista do Grave Digger, foi fundador do Rebellion, e hoje eu acho que ele tá no Accept. Então, Tragedian com Decimation, primeiro álbum aqui de Power Metal desse grande pacote. Próxima banda, banda dinamarquesa de Heavy Power Metal, que é Evil Masquerade, com Fade to Black. Esse é o 4º álbum de estúdio da banda, lançado em 2008. E o segundo com o vocalista, o Apollo Papatanásio. Ele que entrou para substituir o Henrik Brockman, que teve uma passagem pelo Royal Hunt, e que ganhou bastante notoriedade passando pelo Firewind, Majestic, Medusa, Time Requiem, Spiritual Beggars, e agora ele também tá no We Sell the Dead. É um vocalista muito bom, eu gosto da maneira como ele consegue transitar tanto pelo metal quanto pelo rock e o hard rock. Eu gostava muito dele no Firewind. Mas ele teve uma passagem relativamente rápida de 3 discos aqui nesta banda. É
É uma banda bem legal. Eu tenho um outro álbum deles, que é o Digital Crucifix, que aí já tem um outro vocalista. É um álbum bem legal também, que eles dão umas brincadas mais com um prog eletrônico, mas ainda naquela linha do power. Quem gosta desse tipo de som que mistura o heavy hard com power metal, eu acho que é uma ótima pedida, principalmente porque nesse disco nós temos aqui o Apollo. E esse álbum também aborda umas letras um tanto quanto mais filosóficas, né? Questão de pertencimento e pecados. São músicas que abordam também muito o conceito de inferno, pecados, escuridão e alma. Então é bem interessante, eu acho que é um som que combina bastante com a voz aqui do Apollo. Eu prefiro o Apollo do que os outros vocalistas que eu ouvi na banda até o momento. Álbum então, versão acrílica, importado. Eu não sei de onde que é Escape Music, mas provavelmente deve ser europeu, já que é uma banda dinamarquesa. Então, Evil Masquerade entrando também na coleção. Agora, uma dobradinha de uma banda francesa de power metal, e uma banda que eu já gostei bastante também, devo admitir, que é a banda Heavenly. Tô conseguindo os 2 discos aqui que me faltava para completar a discografia deles. Gosto bastante do primeiro álbum deles, Coming From The Sky. Era um power metal bem naquela linha dos anos 2000, sabe? Até eu lembro que eu comparava bastante com Sonata Ártica, que eram 2 bandas assim relativamente jovens da mesma época. Sonata Ártica naquela época se destacou mais. Eu acho que hoje até o Heavenly eu acho que me agradaria mais. A banda foi formada nos anos 90, 94. Como eu comentei, eles lançaram Coming From The Sky em 2000. Em 2001 eles lançaram Sign of the Winner, também é um álbum bem interessante. Segue a mesma vibe do Power Metal, anos 2000 ali, super empolgante, com ótimos refrões, grudento. Em 2004 eles lançam um álbum super bacana, que é o Dust to Dust. Eu lembro que eu adorava a capa do Dust to Dust, e conta a história de um vampiro, uma história conceitual de um vampiro que vai vivendo ao longo das eras. E depois, os álbuns deles não foram lançados no Brasil, então tô conseguindo essas 2 versões importadas. Virus, álbum de 2006, uma capa meio feia aqui. Vale dizer também que até esse álbum aqui eles trocavam logo em cada capa. Então esse é o 4º logo que a banda teve e acabou sendo o logo que eles adotaram porque se repetiu em 2 álbuns. Essa capa aqui eu acho meio feia. A questão assim da ilustração e do efeito é meio anos 2000, né? Meio datado e meio brega. Mas não é uma capa que eu gosto muito. Mas então tá aqui Virus. Esse aqui é uma versão Digipack. Bem bonita aqui, ó. Com 3 painéis, temos CD e aqui o encarte. E aqui tem também uns bônus digitais, né? Mais uma coisa dos anos 2000. São 9 músicas neste álbum. Ainda tem o Music Video Track de Spill Blood on Fire, que é a 2ª faixa do CD e provavelmente a música de trabalho. E tem 4 papéis de parede, naquela época em que a gente baixava papéis de parede para colocar no computador das bandas que nós gostávamos. O destaque dessa banda, na minha opinião, sempre vai ser o Ben Soto, vocalista com um alcance monstruoso. Ele tem um timbre bem agudo, coisa assim a nível André Matos, mas ele não é tão bom ao vivo. Eu já vi alguns vídeos dessa banda e eu acho que ele dá uma derrapada em qualidade. Mas é uma ótima banda de estúdio. Tá aqui então Virus, do Heavenly, de 2006. E 3 anos após, eles lançaram Carpe Diem, uma capa meio confusa, não sei o que 2 mulheres de roupas opostas, uma toda branca, loira, e uma morena aqui, uma meio angelical, meio gótica, se pegando, tem a ver com Carpe Diem. Acho uma capa meio de mau gosto, mas deve ter quem goste, principalmente o pessoal da banda que aprovou. Esse talvez seja o álbum que eu menos ouvi deles. Até admito que, como eu não tive acesso a ele na época que eu gostava mais da banda, depois eu não tive tanto interesse, então ouvi algumas músicas da banda, não ouvi muita coisa desse álbum, mas agora tá aqui para futuramente entrar também na minha lista de audições. A banda tinha dado uma encerrada, dado um hiato, mas se não me engano eles voltaram ativa recentemente. Então eu imagino que provavelmente vai vir disco novo da banda, talvez até com logo novo. Então 2 álbuns aqui do Heavenly, Virus de 2006 e Carpe Diem de 2009, ambas da AFM Records, que se não me engano é alemã. Entrando aqui para a coleção então e completando a discografia dos álbuns de estúdios do Heavenly, banda francesa. E fechando esse pacote aqui de ótimos power metals que consegui com o meu amigo Fábio, o 6º álbum do grande projeto Avantasia. Este é o The Mystery of Time, até tem o título Rock Epic, álbum de 2013. E vou dizer para vocês, esse aqui, pra mim, eu acho que é o álbum mais hard rock também da carreira do Tobias Sammet, até por causa do peso dos convidados desse álbum, né? Aqui ele também começa uma nova saga, que vai ser terminada em Ghostlights.
E os convidados, né? Por que eu disse que é o mais hard rock? Nós vamos ter na linha mais do Power Metal Tobias Sammet, como Aaron Blackwell, um cientista jovem, pelo menos é o título que tá aqui. Temos o Michael Kiske como Antiquarian, e aí a gente começa a abraçar então esse lado mais heavy, hard, AOR, hard rock. Jolene Turner, que foi vocalista do Rainbow, do Deep Purple, Sunstorm e outros projetos também do AOR hard rock, como a Ciência. Biff Bifford, vocalista do Saxon, que vai para aquela linha, começou hard rock, heavy, e agora fica navegando entre isso, com algumas pegadas também mais trabalhadas e alguns elementos que me lembram alguma coisa de Power, como a Razão. Ronnie Atkins, que tem uma voz muito parecida com a do Biff, como a Nobreza. Eric Martin, vocalista do Mr. Big, uma das bandas mais conhecidas do hard rock e também uma das primeiras baladas hard rock que eu aprendi a gostar, como o Pedinte. E Bob Catley, um dos grandes nomes, um dos grandes vocais do hard rock, vocalista do Magnum, uma epifania. Então, para mim, esse aqui é o álbum mais hard rock do Tobias Sammet. Ele, obviamente, aborda, né, a musicalidade do Power Metal, mas eu acho que por trazer esses convidados, ele também acaba se diluindo um pouco na presença desses caras. Tem músicas muito legais nesse álbum. Spectres, The Watcher Makes Dream, Black Orchard, Sleepwalking, The Great Mystery, What's Left of Me, que é uma balada muito bonita que o Eric Martin conduz, Savoring the Clockwork. Enfim, é um álbum muito bom. Eu já tenho esse álbum aqui, versão nacional, mas estou conseguindo então para minha coleção a versão Digipack. Como eu vivo repetindo, eu sempre tento abraçar oportunidades de substituir meus CDs por versões Digipack. E essa aqui é a versão Digipack mexicana, então, do The Mystery of Time. Ele não tem músicas a mais, sabe? Não tem bônus. É só o diferencial, assim, da produção gráfica mesmo dele. E esses foram os recebidos do Fábio. Fábio, brigadão aí por essa negociação. Esses itens serão muito bem cuidados aqui nas minhas prateleiras. E, por favor, volte logo com o Audiorama. Esses foram, então, os recebidos de junho aqui no Ei Bardo. Nossa caixa forte está cada vez mais cheia, com ótimos itens. Quero agradecer o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para passar comigo por todos esses itens aqui. Teve pacotes bem grandes, mas também bem valorosos em questão de itens para a coleção. Quero agradecer também todas as interações que eu estou tendo com o pessoal através de grupos no WhatsApp ou através aqui dos comentários. E como de praxe, então, quero convidar vocês a conhecerem o Instagram da Ei Bardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção que eu esteja ouvindo. Ainda estou na letra A, está sendo uma jornada bem demorada. Quero convidar vocês a conhecerem as playlists que eu crio no Spotify com músicas de artistas e bandas que são citados nos nossos vídeos. Aqui embaixo, então, vai ter um link para mais uma playlist com uma música de cada um desses álbuns que foram vistos no vídeo de hoje. Então vocês já podem esperar por uma playlist muito legal, cheia de música cantada em espanhol. E quero convidar vocês que gostaram desse vídeo, desse Caixa Forte, a assistir os demais vídeos que eu já fiz também dos meses passados, com itens que eu recebi posteriormente. E se vocês gostaram do conteúdo ou gostaram também de mim, essa simpatia de pessoa, quero convidar vocês a assistirem demais vídeos e séries que tem aqui nesse canal, falando sobre metal, sobre itens da cultura pop, como quadrinhos e livros, e também sobre arte, estrutura de capas, logos e críticas às capas, né, dos nossos tão queridos CDs aqui na coleção. Agradeço novamente a vocês que estão aqui fazendo com que esse canal tenha um pouco de visibilidade e um forte abraço do Ei Bardo.